Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje falaremos sobre dispositivos de memória RAM. O termo RAM, Random Access Memory, significa que todos os endereços da memória possuem a mesma facilidade de acesso, ou seja, o tempo gasto para acessar qualquer um dos endereços da memória é o mesmo. As memórias RAM são memórias de leitura e escrita. São memórias voláteis, portanto, são utilizadas para armazenamento temporário. Lembrem-se que as memórias voláteis, elas armazenam informações somente enquanto houver energia aplicada a elas. Possuem ciclos de leitura e escrita rápido. De maneira simplificada, a arquitetura das memórias RAM é semelhante à arquitetura das memórias que vimos anteriormente. Ela possui um conjunto de registradores, um decodificador de endereço responsável por, a partir do endereço contido no barramento, habilitar o registrador correspondente, um buffer de entrada, que vai habilitar ou não a entrada de dados na memória para uma operação de escrita, e um buffer de saída, que vai habilitar ou não a saída da memória numa operação de leitura. Para a operação de leitura, é necessário que os sinais de controle Write Enable esteja no seu estado inativo e os sinais de controle Chip Select e Output Enable nos seus estados ativos. Ou seja, eu vou habilitar o buffer de saída e desabilitar o buffer de entrada. Na operação de leitura, o conteúdo da memória não é alterado. A gente apenas acessa e traz para o barramento de saída o valor contido em algum dos registradores. Na operação de escrita, por sua vez, o sinal de controle Write Enable precisa estar no seu estado ativo, assim como o sinal Chip Select. Já o sinal Output Enable deve estar no seu estado inativo. Dessa forma, eu vou habilitar o buffer de entrada e desabilitar o buffer de saída, permitindo assim que o dado contido no barramento entre na memória. A operação de escrita destrói a palavra previamente armazenada naquele endereço e a substitui pela nova palavra de dados. A maioria dos CIs de memória RAM possuem entradas de Chip Select. Quando desabilitado, todas as entradas e saídas ficam em modo de alta impedância e o conteúdo da memória não é afetado. Outra característica é que é comum que o barramento de dados seja bidirecional para economizar pinos em chips com tamanho de palavras maiores. Imagina um chip com tamanho de palavra de 32 bits, por exemplo. Seriam necessários 32 pinos para entrada e 32 pinos para saída, né? Então, só aí a gente já gastaria muitos pinos no chip. Utilizando um barramento bidirecional, esse número cai pela metade. Se o barramento é 32 bits, por exemplo, eu vou gastar apenas 32 bits. Se for 16 bits, apenas 16 bits, visto que o barramento é bidirecional. As memórias RAM se dividem em dois tipos, as RAMs estáticas e as RAMs dinâmicas. As RAMs estáticas, ou as SRAMs, armazenam o dado enquanto a alimentação do chip é mantida. Veremos que, na RAM dinâmica, manter a alimentação do chip não é garantia de que as informações permaneçam armazenadas. As células da SRAM são essencialmente flip-flops. São disponíveis na tecnologia bipolar, MOS e BIC-MOS. A maioria das aplicações utilizam dispositivos CMOS. Vamos ver agora o ciclo de leitura das memórias SRAM. Nem todas as memórias RAM têm as mesmas características de temporização, mas a maioria é similar. A nomenclatura dos parâmetros também pode variar, mas a partir do diagrama de temporização, onde são especificados cada um dos tempos, é fácil entender o significado de cada um deles. Para um ciclo de leitura, então, a CPU
deve fornecer os valores de endereço, write enable igual a 1, output enable igual a 0 e chip select igual a 0, assim como vimos anteriormente e de forma semelhante para as memórias do tipo flash. Então temos aqui o diagrama de temporização para um ciclo de leitura. Percebam que num determinado momento a gente tem um endereço válido no barramento e é esse endereço que eu quero acessar da memória para realizar a leitura. Um tempo após o endereço estar válido no barramento, é necessário ativar os sinais de Output Enable e Chip Select. A partir desse momento, um intervalo de tempo após, os dados estarão válidos no barramento. Após o retorno do Output Enable e do Chip Select para o seu estado inativo, os dados permanecerão válidos no barramento por um intervalo de tempo TOD e após esse intervalo de tempo, o barramento de dados retorna para o seu estado de alta impedância. Após um intervalo de tempo, é possível realizar outra leitura da memória, disponibilizando um novo endereço válido, ativando os sinais de controle. Então percebam, pessoal, o tempo gasto entre o endereço estar válido no barramento e o dado aparecer válido no barramento de dados de saída é denominado de tempo de acesso, ou seja, é o tempo que eu gasto para, a partir da determinação do endereço, ter um dado válido no barramento de saída. Porém, o tempo total do ciclo de leitura é um pouco maior e denotado aqui no diagrama por TRC. Na escrita, a CPU deve fornecer os valores de endereço, do dado a ser escrito na memória e dos sinais de controle. Write enable igual a 0, no seu estado ativo, output enable igual a 1 para desabilitar o buffer de saída e chip select igual a 0. O processo se inicia com um endereço válido no barramento e após esse tempo, os sinais de controle write enable e chip select devem ir para nível lógico 0. Em T1, no nosso diagrama aqui, os dados se tornam válidos no barramento e devem permanecer válidos por um intervalo de no mínimo TDS antes que os sinais write enable e chip select retornem para nível lógico 1 e devem permanecer válidos por um intervalo de no mínimo TDH após a desativação desses sinais de controle. Dessa maneira, os dados que estiverem no barramento serão escritos no endereço. É importante salientar que após o retorno dos sinais de controle para o seu estado inativo, o endereço ainda deve permanecer válido no barramento por um intervalo de tempo TAH. O tempo total do ciclo de escrita é então o TWC, representado aqui nesse diagrama como um intervalo de tempo entre os instantes T0 e T4. Aqui nós temos alguns exemplos de chips SRAM comerciais, especificando aqui o tempo do ciclo de leitura e do ciclo de escrita para cada um deles. E aí percebam que, diferente das memórias vistas anteriormente, o tempo é o mesmo, tanto para leitura quanto para escrita. Temos aqui um bloco que representa uma dessas memórias. Percebam que o diagrama é similar ao das memórias vistas anteriormente, em que encontramos aqui o barramento de endereços, o barramento de controle composto pelos sinais write enable, chip select e output enable. Aqui temos uma particularidade em que o chip select é composto por uma combinação entre o chip select 1 e o chip select 2 e temos o barramento de dados, nesse caso aqui é um barramento bidirecional e saída em tri-state. Aqui mais à direita temos a tabela que descreve a operação dessa memória. E percebam que essa tabela está de acordo com os diagramas de ciclo de leitura e ciclo de escrita vistos anteriormente. Passemos agora para as RAMs dinâmicas, ou DRAMs. Essas memórias utilizam tecnologia MOS e são conhecidas por sua alta capacidade, baixo consumo de energia e velocidade de operação moderada. Os valores zeros e uns são armazenados como cargas de pequenos capacitores. E devido à tendência de os capacitores descarregarem com o tempo,
é necessária uma recarga periódica, denominada de refresh. Geralmente, esse refresh ele é necessário no intervalo que varia de 2 a 64 milissegundos, dependendo da memória utilizada. Devido ao refresh e ao número elevado de entradas de endereço, o controle da memória RAM dinâmica é mais complexo do que o da RAM estática. Realizando uma pequena comparação entre algumas características da DRAM e da SRAM, temos que, quanto à velocidade, a SRAM apresenta uma velocidade maior. Então é possível ler e escrever dados nessa memória de forma mais rápida. Já no que diz respeito à complexidade, a complexidade da memória RAM dinâmica ela é maior. Quanto à densidade ou capacidade, a RAM dinâmica apresenta vantagem, sendo possível possuir memórias de maior capacidade. E no que diz respeito ao consumo de energia, a RAM dinâmica também possui vantagem, pois apresenta menor consumo de energia. A estrutura da memória RAM dinâmica pode ser visualizada como uma matriz de células. Nessa figura aqui ao lado, temos um exemplo de uma matriz com 128 linhas e 128 colunas. Dessa forma, são necessários 14 bits no barramento de endereços para selecionar cada uma dessas células. Em memórias RAMs dinâmicas, geralmente esse endereço é dividido em duas partes. Uma parte para endereçar as linhas e outra parte para endereçar as colunas. Dessa forma, com 14 bits no barramento de endereço, os 7 bits mais significativos são utilizados para decodificar as linhas e os 7 bits menos significativos para decodificar as colunas. Então, são necessários 2 decodificadores de endereço, um para decodificar as linhas e outro para decodificar as colunas. Temos aqui nessa figura a representação de uma célula de memória RAM dinâmica. O capacitor vai ser o responsável por armazenar o valor daquela célula. Quando esse capacitor estiver carregado, o valor da célula é 1. Quando ele estiver descarregado, o valor da célula é 0. As operações de leitura, escrita e refresh são realizadas através do controle dessas chaves. Por exemplo, para que seja realizada uma escrita nessa célula de memória, é necessário conectar a entrada de dados ao capacitor. Portanto, é necessário fechar as chaves SW1 e SW2. Para realizar uma operação de leitura, é necessário conectar o capacitor na saída de dados. Portanto, é necessário fechar as chaves SW2, SW3 e SW4. Esse amplificador operacional aqui, ele serve como um amplificador sensor para que o valor da carga do capacitor seja exatamente reproduzido aqui na saída de dados. Para realizar a operação refresh, também é necessário fechar as chaves SW2, SW3 e SW4. Sendo assim, será realizada uma recarga no capacitor através deste loop. É possível perceber aqui, então, que a operação de refresh ela é feita da mesma forma que a operação de leitura. Então, toda vez que for executada uma leitura naquela determinada célula, também será realizado o seu refresh. Devido à alta capacidade de uma memória RAM dinâmica, são necessários muitos bits no barramento de endereços. Por exemplo, uma memória RAM de 1 GB necessita de 30 bits no barramento de endereço. Então imagina aí as memórias de 4, 8 GB. Para reduzir o número de pinos necessários em chips de alta capacidade, os fabricantes utilizam a multiplexação dos endereços. Por exemplo, se são necessários 30 bits para endereçar, esses 30 bits vão ser divididos: 15 bits para o endereço de linha, 15 bits para o endereço da coluna. E eles serão apresentados para o dispositivo de memória em 2 momentos diferentes. Então, em vez de necessitar dos 30 pinos de endereço, serão necessários apenas 15, visto que o endereço será apresentado em 2 etapas. Esses endereços eles serão então direcionados ora para o registrador de coluna,
ora para o registrador de linha. E quem vai fazer esse direcionamento são os sinais CAS e RAS. O sinal RAS, Row Address Strobe, é o responsável por direcionar ou habilitar o decodificador do endereço das linhas. Já o sinal CAS, Column Address Strobe, é o responsável por habilitar o decodificador do endereço das colunas. Então, o funcionamento do endereçamento de uma memória desse tipo funciona da seguinte maneira. Primeiro, apresentamos a parte do endereço relacionada à linha e ativamos o sinal RAS. Posteriormente, será apresentada a parte do endereço relacionado à coluna e acionado o sinal CAS. O resto da memória é similar com o que a gente já viu anteriormente. Temos aqui um conjunto de registradores, né? Embora a representação aqui esteja diferente, temos aqui um conjunto de registradores, temos aqui um buffer. No caso dessa memória, em que o barramento de dados é bidirecional, esse buffer aqui também deve possuir um controle bidirecional. O controle desse buffer será feito pelos sinais de controle Chip Select e Write Enable. O Chip Select habilitará o funcionamento da memória e o Write Enable determinará a direção do fluxo de dados aqui. Se o Write Enable estiver no seu estado inativo, a operação que a gente deseja fazer é uma operação de leitura e o buffer tem que funcionar como um buffer de saída. Se o Write Enable estiver no seu estado ativo, a operação que queremos fazer é uma operação de escrita e o buffer tem que funcionar como um buffer de entrada. Para que essa questão da multiplexação do endereço e a sua realização em duas etapas fique mais clara, vamos visualizar aqui num diagrama de temporização. Então, primeiro, vamos apresentar para a memória, no seu barramento de endereços, apenas a parte relativa ao endereço da linha, ou seja, o endereço é composto por um determinado número de bits, por exemplo, 30 bits, uma parte dele, 15 bits, vai ser relacionado à linha e os outros 15 relacionado à coluna. Então, vamos apresentar primeiro aqui a parte relacionada ao endereço da linha e vamos ativar o sinal RAS, que é o responsável por habilitar o decodificador da linha. Após a ativação do sinal RAS e a correta decodificação do endereço de linha por parte da memória, podemos apresentar ao barramento de endereço a parte do endereço relativo ao endereço da coluna. Feito isso, é necessário ativar o sinal CAS. E aí percebam então que diversas operações devem ocorrer para a decodificação do endereço antes de o dado estar disponível na saída. Essa latência é que vai determinar a velocidade de acesso à memória. Em alguns casos, um circuito multiplexador deve ser utilizado para multiplexar o barramento de endereços da CPU. Porque percebam, embora a memória RAM dinâmica já esteja preparada para receber o endereço em duas etapas, outras memórias não estão. Então, o barramento de endereços da CPU, ele às vezes é composto pelo número de bits total relativo ao endereço. Então, suponha aqui que o nosso barramento de endereço seja composto por um total de 16 bits. Então, o barramento da CPU ele possui esses 16 bits, porque se ele for endereçar uma memória RAM estática, por exemplo, ele vai precisar fazer isso com os 16 bits simultaneamente. Porém, para o acesso à RAM dinâmica, é necessário primeiro enviar os 8 bits da linha e depois os 8 bits da coluna. Então, esse multiplexador aqui, ele é necessário. Esse multiplexador, então, ele vai transformar esses 16 bits de entrada de endereço em duas parcelas de 8 bits, controlados aqui pelo sinal MUX. E aí, nessa situação, o sinal MUX ele deve estar sincronizado com os sinais RAS e CAS da memória. Por exemplo, quando formos apresentar a parte do endereço relativo às colunas e o RAS for ativado, o MUX deve ser nível lógico 0. Quando formos apresentar a parte do endereço relativo às colunas e formos ativar o sinal CAS, o sinal MUX deve ser nível lógico 1.
Então, o sinal MUX deve estar sincronizado com o RAS e com o CAS. Vamos ver agora um diagrama de temporização do ciclo de leitura de uma RAM dinâmica. E aí vai ficar mais claro essa questão do sincronismo entre o MUX e os sinais RAS e CAS. Então, se estamos falando de um ciclo de leitura, o sinal Write Enable ele vai ficar em nível lógico alto todo o tempo. E, portanto, ele foi até omitido aqui do diagrama. Tá? Então, o sinal Write Enable ele está em nível lógico alto o tempo inteiro. Inicializamos, então, com o sinal MUX em nível lógico 0, porque vamos passar primeiro a parte relativa ao endereço da linha. Então, aqui em T0, o nível lógico do sinal MUX vai para nível 0. Quando o sinal MUX vai para nível lógico 0, a parcela do endereço que estará no barramento será a parte do endereço relativa ao endereço da linha. Portanto, em T1, podemos ativar o sinal RAS, que vai para nível lógico 0. No instante de tempo T2, o sinal MUX vai para nível lógico alto, e o endereço agora contido no barramento será a parcela do endereço relativo ao endereço das colunas. Percebam que nesse momento o endereço das linhas já foi registrado internamente pela memória e decodificado. Em T3, então, após o endereço das colunas já estar estável no barramento de endereço, é ativado o sinal CAS, fazendo com que essa parcela do endereço seja registrada também internamente pelo circuito da memória. Em T4, a memória irá então responder a esse controle disponibilizando os dados válidos no barramento de saída. Feita então a leitura desses dados, os sinais de controle retornam para os seus estados iniciais, de forma que seja possível inicializar mais um ciclo de leitura. Para a operação de escrita, o endereçamento é realizado da mesma maneira. Começamos com o sinal MUX em nível lógico baixo, portanto, a parcela do endereço que estará no barramento será a parcela relativa ao endereço das linhas. O sinal RAS ele é ativado para que essa parcela do endereço seja registrada internamente e decodificada pelo circuito da memória. O sinal MUX vai então para nível lógico 1, colocando no barramento a parcela de endereço relativa ao endereço das colunas. O sinal CAS deve então ser ativado para que essa parcela de endereço seja registrada e decodificada pelo circuito da memória. Os dados de entrada então devem estar válidos no barramento e agora o sinal de Write Enable deve ser ativado. Feito isso, os dados serão escritos no endereço já decodificado da memória. Após um intervalo de tempo, os dados podem ser removidos do barramento e o sinal Write Enable retornado para o seu estado inativo. Os sinais de controle RAS e CAS retornam então para o seu estado inicial e é possível inicializar um novo ciclo de escrita. Vimos anteriormente que as memórias RAM dinâmica necessitam periodicamente da operação refresh. E dada a arquitetura interna da memória RAM dinâmica, a cada leitura de uma célula, todas as células daquela linha são reavivadas. Portanto, o método mais universal é realizar o refresh apenas com o sinal de controle RAS. O refresh é realizado, então, habilitando o endereço da linha com o RAS ativado, enquanto o CAS e o Write Enable permanecem em nível lógico alto. Existem no mercado hoje memórias DRAM disponíveis em diversas tecnologias. A DRAM FPM, Fast Page Mode, possibilita o acesso mais rápido a qualquer posição dentro de uma página da memória. A DRAM EDO, Extended Data Output, apresenta melhoria em relação às memórias DRAM do tipo FPM. As memórias DRAM síncronas ou SDRAMs são projetadas para transferir dados em rajadas rápidas de diversas posições da memória. As memórias DDR-SDRAM ou Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM utilizam tecnologia SDRAM, mas conseguem taxas mais altas, pois operam tanto na borda de subida quanto na borda de descida do clock. Então, no fundo, elas operam com o dobro da frequência
da memória RAM dinâmica tradicional. Uma característica interessante das memórias é que é possível realizar a expansão da capacidade ou do tamanho da palavra associando mais de um chip de memória. Suponha então que seja necessário armazenar 16 palavras de 8 bits, mas que só existem memórias 16 por 4 disponíveis. Então, em cada uma dessas memórias é possível armazenar 16 palavras de 4 bits. É possível combinar dois desses chips para produzir a memória 16 por 8 desejada, como mostrado na figura ao lado. Então, é como se esses chips fossem utilizados em paralelo. O barramento de endereço é o mesmo para os dois chips de memória. O barramento de controle também, vejam, o sinal Write Enable e o sinal de Chip Select é o mesmo para os dois chips de memória. Já o barramento de dados é visto dessa maneira. Os 4 bits de dados da memória mais à esquerda são os 4 bits mais significativos do dado de 8 bits. Já os 4 bits de dados da memória mais à direita são os 4 bits menos significativos do nosso dado de 8 bits. Então, cada palavra de 8 bits será armazenada metade em um dispositivo de memória e a outra metade no outro dispositivo de memória, sendo o endereço comum para os dois chips. Então, continuamos com a faixa de endereços de 0000 até 1111, ou seja, temos 16 palavras, e o barramento de dados ele é dividido, metade para cada chip da memória. É possível também realizar a expansão da capacidade da memória. Suponha agora que seja necessário armazenar 32 palavras de 4 bits, mas que só existem memórias 16 por 4 disponíveis. Então, a nossa memória ela é capaz de armazenar a palavra inteira de 4 bits, mas não o total de palavras que a gente precisa. É possível combinar, então, dois desses chips para produzir a memória 32 por 4, como mostrado na figura à direita aqui. Agora, o barramento de dados ele é comum para as duas memórias. Percebam, os dois chips de memória compartilham os mesmos 4 bits aqui do barramento. O sinal de Write Enable do barramento de controle também é comum aos dois chips de memória. Já o barramento de endereço, agora ele foi expandido. Além dos 4 bits de endereço de cada chip da memória, é adicionado um quinto bit, que essa linha do quinto bit vai ser responsável por determinar em qual dos dois chips de memória está o dado de interesse. Esse quinto bit, que é o bit mais significativo do endereço, ele é conectado então no sinal de controle Chip Select. Em um dos chips de memória ele é conectado diretamente e no outro ele é conectado invertido. Dessa forma, quando o quinto bit do endereço for 0, apenas o chip de memória mais à esquerda estará habilitado, visto que o Chip Select do banco de memória mais à direita possuirá nível lógico 1. Já quando o bit mais significativo for nível lógico 1, o chip de memória habilitado será o chip à direita e o chip à esquerda estará desabilitado. Então agora nós aumentamos a nossa faixa de endereço. Nós temos uma faixa total que vai de 00000 até 1111 e 1. O nosso barramento de endereço agora ele tem 5 bits. Porém, do endereço 00000 até o endereço 0111 e 1, o chip de memória mais à esquerda, ou seja, o chip de memória RAM 0, é que será utilizado. Já para a faixa de endereços de 10000 até 1111 e 1, será o chip RAM 1 que estará sendo utilizado. Então, do nosso total de 32 endereços, 16 endereços são relativos ao chip RAM 0 e 16 endereços são relativos ao chip RAM 1. Novamente, só para frisar aqui, o barramento de dados de 4 bits ele é compartilhado pelos dois chips de memória. Com isso, pessoal, encerramos o conteúdo deste vídeo. Até mais!